Olá, bom dia, boa noite já, né? Que bom ter vocês aqui. Nós iremos começar a nossa live e nós iremos conversar hoje com o Danilo. Danilo, ele é professor da Engenharia Química lá na UFO e nós iremos bater um papo hoje sobre a questão de química, né? Química e o evangelho. E isso vai mostrar pra gente, a ideia é da gente conversar sobre isso para o que tem a química a ver com o evangelho, o que o evangelho fala sobre essa questão da química, né? Eu estou tentando aqui isto. Deixa eu convidar o Danilo aqui para entrar no nosso papo aqui, né? Só um minutinho. Vou convidar o Danilo. Danilo logo vai aparecer aí, né? Guardando o Danilo. Então a ideia é justamente essa da gente. Vai ser uma série de lives, né? A gente vai começar agora com o Danilo e depois nós iremos falar também com o Rafael, que é Rafael Juliano, que é biólogo e também professor, doutor na área de biologia e teólogo, né? E ele também na quinta-feira, só que um horário diferente, vai ser às 20h30, o Rafael Juliano vai falar conosco e também sempre nessa linha sobre a questão do evangelho e alguns temas específicos do nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar com o Danilo sobre a questão da química, e o Danilo não entrou até agora. Por que o Danilo não pode participar? Vamos lá de novo, tentando do Danilo. Danilo. Ajuda ele aí, Dani. Vamos lá de novo, tentar com o Danilo. Danilo me ligou agora há pouco, falou assim, eu não sei mexer nesse negócio não, a Dani aqui que está me ajudando. Então vamos lá. Danilo. Convidar o Danilo. Só um minutinho para a gente começar o nosso bate-papo, porque eu acho que o Danilo está tendo dificuldades lá para entrar. Aí, ó, agora vai. Isto! Saiu, Danilo! Achando que você não estava deixando eu entrar, hein? Não, que isso, lógico que não. Danilo, muito bem-vindo. Que Deus te abençoe muito. O Danilo, ele é, como eu estava dizendo, o Danilo é professor da engenharia química, lá na UFO, doutor. Danilo é um amigo muito querido, amigo de muitos anos. A gente não pode contar quantos anos, né, Danilo? Senão a gente conta as nossas idades. Não estou te ouvindo, Danilo. Não estou te ouvindo. Ó, você mexeu aí e fez um tum. Também não. Aí, ó, ouvi. Não, mas agora eu tô sem fone. Então tá. Então, mas tudo bem, tá? Agora tá ouvindo direitinho. Então, Danilo, obrigado por você aceitar esse convite de participar aqui com a gente. Né? A ideia é a gente bater um papo sobre as questões do reino, do evangelho e também nas coisas cotidianas. Essa ideia dessa live, eu queria conversar com o Danilo, já falei com ele antes, mas quero explanar isso para todo mundo. A ideia é da gente conversar coisas do reino de Deus, também
com relação às coisas cotidianas, né? Desculpe o trocadilho, mas é do dia a dia, né? Da gente entender um pouco como é viver esse evangelho também no dia a dia, das coisas que a gente tem no dia a dia. Então, por isso que a gente vai ter essa série de lives. Hoje a gente está estreando com o Danilo, e na quinta-feira com o Rafael. Na próxima segunda-feira nós iremos falar com o Gustavo Brasileiro sobre política. Também nós iremos falar com o Marcelo Marques, que é da área de jornalismo e nessa parte da educação. Nós iremos conversar com missionários espalhados aí por todo o mundo. E sempre uma visão, ou sempre a conversa voltada para nosso dia a dia. Então, Danilo, eu queria, antes da gente começar já a aprofundar os nossos assuntos aqui, você falasse um pouquinho quem é o Danilo, né? Para as pessoas, a maioria aqui sabe quem é você, mas quem é o Danilo? O que o Danilo faz? A gente, nós, como eu disse, somos amigos há muitos anos. A Dani é uma pessoa muito querida na nossa família. Eu tenho até uma história engraçada com a Dani, né? Quando eu estava casado de novo, novinho mesmo, assim, meses de casado só, eu dormindo lá, e de repente a Sabrina acorda toda assim, Dani, quase me mata de susto, né? Então, falando, sonhou com a Dani, isso nunca esqueci desse fato, né? Foi muito engraçado. E aí ela fala, Dani, de repente deita, dorme, vira pro lado, dorme, e eu fico todo... Mas enfim, então me fala, Danilo, quem é você? Nos fale, quem é você? O que você anda fazendo? O que você... suas filhas, o nome das suas filhas, conta aí pra gente um pouquinho. Quem que é o Danilo de Oliveira Silva? Meu amigo Roberto César, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Eu sou o Danilo. Danilo de Oliveira Silva é um dos 3 filhos de Daniel e Belosi. Então, eu sou o filho do meio, eu tenho 2 irmãos, eu amo demais minha família, meus pais e meus irmãos. O Daniel, filho mais velho, hoje mora na Inglaterra, e o Murilo mora aqui em Uberlândia também. Trabalha fora, mas mora aqui. Aí eu fui, graças a Deus, eu cresci na segunda igreja presbiteriana de Uberlândia, fiquei lá até os meus 21, 22 anos de idade, eu acho, onde eu conheci a Dani. A gente começou a namorar em 2001, a Dani e eu, e lá se vão muitos anos, né? Desde criança, meu pai colocou a gente para estudar música. Então, eu, com 15 anos de idade, comecei a tocar bateria na igreja, graças ao incentivo do meu amigo Ranor, da Denizinha e da Keilinha. Falo para os 3 até hoje, estou tocando na igreja graças a vocês. Os 3 pegaram lá o Danilo e o Euler e falaram assim, vamos pôr esses meninos aqui para tocar. Os meninos não sabiam tocar nada, eu toco bateria. E o Euler tocava guitarra, não sei nem se o Euler está aí também. E foi o meu começo na música. Então, desde então, toco até hoje, amo tocar bateria, gosto mais, morei em Patos um tempo, cheguei lá, toco a bateria, fui tocar na igreja, então gosto demais. A minha formação de graduação, eu comecei o curso de Engenharia Química em 99, na Universidade Federal de Uberlândia, terminei em fevereiro de 2004, na verdade, porque peguei uma greve no meio do caminho. Eu já emendei meu mestrado, também em Engenharia Química, e depois do mestrado, como engenheiro, eu queria trabalhar na indústria. Graças a Deus eu consegui trabalhar numa empresa aqui em Uberlândia, como engenheiro. Aí eu saí de lá em 2009 para fazer meu doutorado. Então, eu comecei a fazer doutorado na UFO, de novo, em agosto de 2009, e terminei em novembro de 2012. E a nossa história, eu sempre falo isso para os meus alunos, que eu estou na UFO graças a Deus, e Deus permitiu pela minha esposa. E em 2012, dia 12 de fevereiro de 2012, eu estava com 2 anos e meio de doutorado, a Dani teve um AVC. Um momento muito difícil, né, Danilo? Foi demais, foi muito. E aí, com esse AVC da Dani, apareceu um concurso para professor na UFO,
Um pouco antes disso, teve o concurso, eu falei que fazer concurso para dar aula de termodinâmica, que é uma disciplina, assim, para mim foi muito difícil na graduação. Falei, nunca na minha vida. Isso em novembro de 2011, mais ou menos. E esse concurso não teve aprovados. E aí, em fevereiro de 2012, a Dani teve o AVC, acho que em maio, mais ou menos, reabriram o concurso. Falei, acho que vou ter que fazer isso aí mesmo. E aí eu fiz o concurso, pela graça de Deus, só por ele eu passei. E aí entrei na UFO em dezembro de 2012 como professor agora, lá no campus de Patos de Minas, morei lá durante 5 anos e meio, e dando aula de termodinâmica, uma disciplina que eu quase larguei o curso de engenharia por causa dela. Então, assim, eu falo isso para meus alunos, estou aqui por causa da minha família, estou aqui por elas. Então, a Dani e eu casamos em 2005, tivemos a Isabela em 2008 e a Maísa lá em Patos em 2014. Então, é o Danilo e suas 3 mulheres. Assim será, até chegar aos Amém. genros. Amém, amém. Porque os genros vêm agregados, né? Aí pronto. Mas, Danilo, me conta aí, um pouquinho antes da gente entrar em questão da engenharia química e tudo isso, que eu quero tratar um assunto bem específico, e foi por isso que eu te convidei, né, para a gente falar sobre isso, mas me conta um pouco sobre como foi, mais detalhado, como foi esse AVC da Dani, todo esse processo. Eu lembro que a gente estava junto, acompanhando bem junto, bem perto. Conta como que foi esse processo todo e como que a Dani está hoje, né? Claro que a gente sabe que ela está bem, teve 2 filhas lindas, maravilhosas, mas conta para nós um pouquinho sobre esse processo aí do próprio AVC da Dani. Na verdade, sem chorar, tá? Prometo, eu vou tentar. Não prometo, eu não vou chorar. Eu vou tentar. Minha caixinha de lenço já está ali. Que a Dani e eu, igual eu falei, nós somos casados desde 2005. E nós sempre fomos um para o outro e outro para um. Então, a gente sempre trabalhou junto nas coisas, nos projetos, nos sonhos. E eu lembro que a gente vivia uma situação bem apertada, assim, financeiramente, e a gente falou assim, na sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2012, eu conversei bastante com ela, falei, Dani, vou fazer um concurso para professor lá no Espírito Santo. Tá comigo? A gente conversou muito, vamos fazer? Vamos. Peguei dinheiro emprestado para fazer inscrição no concurso, um professor hoje amigo meu, que era meu co-orientador no doutorado na época. Aí, falei, vou fazer então. Fiz inscrição na sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Dia 12, domingo, eu tocava numa igreja aqui em Uberlândia, Igreja Batista Liberdade, e o ensaio nesse domingo de manhã demorou muito para acabar. E aí o ensaio foi, passava o tempo, aí de repente minha sogra me liga, Danilo, você já está indo embora? Falei, tô a caminho, por quê? Isso já era quase 1h da tarde. Não, porque aconteceu alguma coisa com a Dani que ela não está conversando comigo direito. Falei, mas o que foi? Eu não sei, ela estava conversando e parou de conversar. Falei, mas não, já estou chegando. Eu cheguei lá, a gente já tinha a Isabela estava com 2012, a Isabela tinha feito 4 anos recentemente. 4 anos. E eu cheguei lá e falei, Isabela, o que foi com a mamãe? A Isabela, não sei, papai, ela não está conversando hoje. Falei, filha, vamos lá conversar com a mamãe. Eu cheguei para a Dani, falei, Dani, o que foi? O que está acontecendo? Você não quer conversar? O que foi? Ela só fazia sim ou assim, não respondia nada. Eu falei para a Bela sentou no meu colo, falei, Belinha, fala para a mamãe falar oi, papai. Aí a Dani veio, pôs a mão no meu rosto, falou assim, oi. Foi a única palavra que eu ouvi dela naquele dia. E aí eu falei, Dani, você não está conversando? Aconteceu alguma coisa? Só fazia assim. Eu falei, você está triste por causa do concurso que a gente tinha combinado, que eu faria? Aí ela fazia assim. Eu falei, não, Dani, a gente precisa fazer alguma coisa. Você quer o hospital? Ela... Falei, você quer o psicólogo? Aí ela fez assim, o psicólogo é o pastor Alemar, que é sogro do meu cunhado, sogro do Everton. Uhum. Você quer ir lá? Então vamos. Aí a gente foi para a casa dele, a gente deixou a Isabela na casa dos meus pais, passei na casa dos pais da Dani, peguei minha sogra, a gente foi para a casa do pastor Alemar. E aí a gente tá lá, ele pediu para conversar com ela sozinho. Aí ele ficou conversando um tempo, aí depois de um tempo ele me chamou. Danilo,
vem cá para a gente conversar, porque a Dani não está conversando, não estou conseguindo resolver aqui. Vocês brigaram? Eu falei, não, pastor, a gente não briga não. Para que brigar? Não tem como brigar não. A gente resolve as coisas. Não tem dessa de deixar para outro dia para discutir. Então, senta aqui. Eu sentei com a Dani e com ele. Aí falei para a Dani, ele tentou conversar, eu também. Eu fiquei nervoso já. Falei, Dani, seguinte, você não está querendo conversar, não tem como te ajudar se você não conversar. Vamos fazer o seguinte, vamos almoçar, isso já era mais de 2 horas da tarde. Vamos almoçar e vamos para o hospital, tá bom? Levantou a Dani e foi para a cozinha. Isso eu fiquei conversando com o pastor, ele, Danilo, e aí nada. Eu falei, não aconteceu nada. E aí, quando a Dani está lá na cozinha, minha sogra dá um grito. Ah, me ajuda! A Dani estava caindo no chão numa crise de convulsão. A gente correu lá, e aí eu peguei a Dani nas pernas, acho que o pastor Lemar ajudou também, minha sogra, a gente pôs a Dani no carro, e eles moram pertinho do Hospital Madrecor, aqui em Uberlândia. A gente correu para o hospital, chegou lá, a Dani teve outra convulsão, e aí deu entrada lá no hospital e ficou lá. E aí eu em pranto já, pensando que estava ficando viúvo. E aí minha família foi para lá ficar comigo, meus pais, meus irmãos, e foi muito, muito, muito difícil, muito mesmo. E aí a Dani fez alguns exames, descobriu que ela teve o AVC realmente, graças a Deus foi um AVC isquêmico, não foi hemorrágico, e atingiu exatamente a região do raciocínio e da fala. Com isso, ela não conseguia falar com a gente, não conseguia expressar o que ela estava sentindo. E a gente ficou perdido, né? Não sei quem estava mais bobo, se era a gente ou se era ela. Ela não falava, a gente não nem para pensar que poderia ter alguma coisa errada na cabeça dela. E... A Dani, na época, tinha quantos anos? 29. Ela faria 30 um mês depois. Não é que a gente está querendo saber da idade dela, não. É só para saber que a AVC dá em qualquer pessoa, em qualquer idade. É isso mesmo. Ela tinha 29 anos e fez vários exames à época para tentar descobrir o que era. E descobriu-se que ela tinha um negócio chamado forame oval patente no coração. E tinha o anticoncepcional, mas ficou aquela questão, qual que ocasionou o AVC? Não sabia, né? E não sabe até hoje, mas hoje, recentemente a gente foi ao médico, ela fez um exame, falou assim, olha, você tem uma comunicação interatrial, se não me engano o nome é esse, CIA, e você vai ter que fechar. Então a gente estava esperando o procedimento, o convênio médico aprovar, ela vai ter que passar por um procedimento para fechar essa comunicação, e aí quando o convênio aprovou, veio a pandemia. Então, agora a gente está esperando, ela vai ter que ir para a mesa de cirurgia. Disseram que é simples, mas ela vai ter que fazer, é um cateterismo, ela vai ter que fazer, mas vai fazer. E com a graça de Deus, vamos superar mais essa também. Mais uma, né? Sempre fala aqui em casa, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, amém. Se eu estou aqui, é igual falar na universidade, todo início de semestre para os meus alunos. Se eu estou aqui é pela graça de Deus, é Deus que me trouxe até aqui, não foi pelo meu esforço, não foi pelo meu poder, não tem poder nenhum, meu conhecimento é superficial, muito raso, para eu conseguir pelas minhas próprias forças chegar onde eu estou hoje. Então é a graça de Deus na minha vida. É verdade, é verdade. Graças a Deus não teve sequela, depois disso ela engravidou da Maísa. A gestação foi uma gestação de risco, exatamente porque ela teve um AVC em 2012, a gestação de 2013 foi complicada, ela tomava heparina, 3 injeções por dia, mas superou, e a Maísa está aqui firme e forte, fazendo gracinha pra cara. Linda, e só querendo deixar um parênteses aqui bem grandão, são 2 meninas lindas, maravilhosas, meninas de Deus. A Dani, ela tem uma empresa de semijoias, né? Dani Dorati, já vamos fazer a propaganda dela aqui. Dorato Joias. Oi? Dani Dorato Semijoias. Isso, então se você está procurando as semijoias, procure a Dani, né? Nas redes sociais aí, são semijoias lindas. A Dani faz muito sucesso. Danilo, engenharia química é um ramo da engenharia que estuda processos de transformação da matéria em bens de consumo para a sociedade, correto? Exatamente, isso aí. Fiz minha pesquisa aqui, básica. Pegou no manual do estudante. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, porque tem muita gente, inclusive eu me culpo aqui,
né? Que muita gente confunde sobre engenharia química e química, né? São duas coisas, por mais um nome parecido, mas são coisas diferentes, Sim, né? sim. Qual que é a diferença entre engenheiro químico e um químico? O químico atua mais no conhecimento da base mesmo, da química, né? Então, por exemplo, vou te falar em termos de conteúdo, de disciplinas. Eu estudei um ano de química analítica, estudei um ano de química orgânica, estudei um ano de química geral. É isso que eu tive de química. E lá não, eles têm muito mais química aplicada do que a gente tem. Então, a base, os fundamentos, eles estudam mais do que a gente. Só que a gente estuda muito processo. Exatamente o que você disse, a transformação. Então, a gente usa todo aquele conhecimento básico de química, o conhecimento básico de física, que a física do nosso curso também é pesada, e a gente tem... O nosso curso é uma engenharia. Então, os cálculos são pesados, os fundamentos de engenharia são pesados. Então, é um curso difícil, não é fácil. Então, se alguém fala que é fácil, está mentindo. Mas é um curso que, se você pegar, assim, com firmeza, você consegue ser bem sucedido nele. É claro, assim, gente, eu gosto de falar isso sempre. O sucesso, me lembro muito bem de um amigo meu no trabalho, quando eu trabalhei na Sadia, ele falava assim: Danilo, o sucesso é ser feliz. Então, quando eu falo em ser bem sucedido, eu não estou falando de ser rico. É um negócio que eu nunca busquei na minha vida, tá? Ser rico. Não, eu quero ser feliz. Eu falo sempre aqui, ó, se eu estiver com a minha família, estou bem. Então, o ser bem sucedido é nesse sentido, tá? Eu tenho amigos, eu tinha lá um grupo de amigos na universidade, nós éramos 6 que estava sempre junto, dormiam na casa do outro, estudava de madrugada, estava sempre junto. E eu falo isso para os meus alunos lá na universidade: olha, unam-se a pessoas que saibam mais que vocês, que tenham conhecimento a passar para vocês. Isso é um lema que eu levo para a minha vida até hoje. E é engraçado que sempre eu tenho gente para aprender com. Então, isso é legal, sabe? A possibilidade de você aprender com alguém, você ter a humildade de reconhecer que naquela matéria, naquele conteúdo, você pode buscar mais conhecimento. Então, eu tinha um grupinho, nós éramos 6 e estava sempre junto. E eles são super bem-sucedidos hoje. E a vida é isso, né, Danilo? A gente aprende com os outros, vai aprendendo com os outros. E eu acho que o interessante que eu achei na engenharia química, nas minhas pesquisas aqui, que dentro dessas pesquisas fala: os projetos de engenharia química são baseados em 3 leis fundamentais: conservação da massa, conservação da energia e conservação de qualidade de movimento. Quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Então, isso traz... e aí eu quero entrar também no processo que eu queria falar com você sobre, bater esse papo com você hoje, sobre... Eu estava meditando outro dia em Mateus capítulo 5, versículo 13, que fala que nós somos o sal da terra, né? E pensando em sal da terra, eu fui... A gente, aquelas coisas que a gente muitas vezes vende sal, o sal conserva o sabor, o sal ele conserva o produto de uma forma geral, e essas coisas todas. E eu pensei, gente, eu vou conversar com o Danilo mais sobre isso. Qual que é esse efeito do sal? Né? Porque o sal ele tem as composições químicas, tem algumas coisas que traz para ele, porque o sal puro, né, ele não pode perder a sua eficácia, né? Pelo menos até onde se eu estiver falando coisa errada aqui, você me corrija. Mas quando ele é misturado com alguma coisa, ele pode sim perder a sua eficácia. E trazendo isso para nós, e aí entrando na questão da química, mesmo que você não sendo químico, mas engenheiro químico, mas eu gostei desse processo que fala da química de transformação de matérias em bens de consumo para a sociedade. Tem muito isso dentro das coisas da Bíblia, né? Que é esse sal da terra, a transformação da água em vinho de Jesus, que ali também a gente não sabe o que quimicamente falando, como aconteceu aquilo, foi um milagre de Jesus, mas essa ideia de transformar matéria de bens de consumo para a sociedade
é muito forte no evangelho de hoje. A gente trazer esse evangelho sendo sal da terra, levando esse evangelho, esse não se misturar, não deixar que produtos venham em nós como sal da terra, para que nós, como sal, não percamos essa essência. Né? O que você acha disso? O que você pensa disso? O que você pode nos falar, engenheiro químico, sobre essas coisas, querido? Na transformação que a gente estuda na engenharia química, cara, tem uma infinidade de coisas. Eu acho a engenharia química muito bonita nesse sentido aí. Porque o engenheiro químico pode atuar em tanta coisa, né, mas tanta coisa assim, dessas áreas de transformação. Eu vou te falar assim, do exemplo dos meus amigos mesmo. Eu tenho uma amiga que está em usina de açúcar e álcool, tem outra que está numa indústria de papel e celulose, tem outra que está na Petrobras, tem outra que mexe com cal. Então, assim, são várias coisas. O leque é muito grande, né? O leque é enorme. E é tudo, igual você falou, transformação. É pegar uma matéria bruta e transformar aquilo, preparar aquilo para que seja útil. Sabe o que me lembra isso? Pegar no gancho no que você está falando? Apóstolo Pedro. O cara era bruto, rústico e sistemático. E o relacionamento dele com Jesus, a comunhão dele com Jesus, transformou Pedro num cara que ia virar pescador de homens. É transformação, exatamente no sentido que você está falando. E aí, agora, entrando para a questão do evangelho, daquilo que a gente acredita e professa, eu estou dando aula para a mocidade da igreja, e a gente está discutindo a respeito da cosmovisão cristã, daquilo que nós somos, daquilo que a gente realmente acredita ou não. Né? Então, sedimentar aquilo que você acredita. É realmente ter certeza daquilo que você acredita. Então, a gente tem discutido exatamente esse tipo de coisa, de fazer diferença. Até que ponto eu faço diferença? Como é que eu faço diferença? E às vezes, a gente entra em umas questões com o pessoal da mocidade, apesar da distância agora, e fazendo tudo pela internet, mas a gente entra em uns assuntos com eles que vão exatamente nesse sentido assim, será que agindo, fazendo alguns tipos de coisa, eu tô sendo sal ou eu estou perdendo sabor? Eu estou sendo agente de transformação ou eu estou sendo mudado na minha cosmovisão, nos meus valores, nos meus princípios, naquilo que eu cresci aprendendo, naquilo que eu busquei o conhecimento? Então, caminho muito nisso aí. E acaba sendo muito pessoal, né? A transformação, a operação, porque, igual eu converso muito com a Dani a respeito da nossa vida cristã, das coisas. O versículo, outro dia eu até falei com ela, quando Jesus fala, amar o Senhor de todo o teu coração, toda tua força, de todo o teu entendimento. É entendimento, a sua fé racional, aquilo que você acredita. Isso. Não é assim, eu imaginei assim, não, entendimento. Você tem que buscar entender aquilo que você acredita, entender a razão da sua fé. E eu tento buscar isso. Eu erro. Às vezes eu falo coisas, principalmente com os meus aqui, são mais próximos, falo coisas que não deveria ter dito, acontece, mas é a transformação, é o Danilo Bruto sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o engraçado você dizendo isso, Danilo, que Deus deu para nós essa inteligência, né? O que nos difere dos animais é justamente esse raciocínio que nós temos. Então a fé ela não pode ser uma fé cega, uma fé sem entendimento, sem as coisas, assim, fé por fé. Né? A gente tem que ter uma fé racional, bem, como você bem colocou aí. Paulo também fala sobre o culto racional, né? O culto onde tem o entendimento, tem as coisas para que você saiba o que você está falando, o que você está dizendo, o que você está cultuando a quê, né? Ou a quem, no caso nosso, que é do nosso Senhor Jesus. Mas esse princípio de transformação de vida, e aí eu queria de novo voltar no sal, né, que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui algo bem interessante que eu achei, que eu pesquisando aqui, falando sobre justamente se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor. Está lá em Mateus 5,13, né? Aí fala assim, o sal é tanto um conservante quanto um intensificador do sabor. Não há dúvida de que Jesus queria destacar
que era o seu uso na preservação de alimentos. O sal puro não pode perder o seu valor ou eficácia, mas o sal que é comum na área do Mar Morto é contaminado com sulfato de cálcio e outros minerais. E pode ter um sabor leve ou ser ineficaz como preservativo. Esses sais minerais serviu basicamente para evitar o nascimento da vegetação em trilhas, porque aí o próprio texto vai falar que se nós não fizermos o papel de sal, nós seremos lançados fora para ser pisado pelos homens, né? Então é interessante quando Jesus traz isso, e aí dentro dessa pesquisa da engenharia química, ser agentes transformadores e nós como sal, a gente tem muito olhar para ter cuidado de não se contaminar, Danilo. Mas aí eu te pergunto, meu querido, como não se contaminar nesse mundo? Cara, Como que a gente consegue não ter outros sais ou outras coisas minerais dentro da gente, ou que a gente para a gente preservar esse sabor? eu tenho discutido isso lá com o pessoal da mocidade. É relacionamento. Relacionamento com Deus, né? Como é que eu vou não desviar do caminho se eu não sei o caminho? Como é que eu não vou, igual no caso aqui minhas filhas, né? Como é que as minhas filhas vão caminhar comigo na fé em Jesus se eu não estou com elas no caminho, né? Então, para não tomar o sabor lá de fora, daquilo que você fala assim, nossa, isso é mundano. A gente tem discutido muito na aula da mocidade, tem sido muito legal a questão do mundanismo, o que é o mundanismo, como não permitir que isso adentre em você, né? E, assim, é o relacionamento. Relacionar. Acabou, não adianta, eu queria não fazer isso, mas vou acabar falando da questão do livro de Daniel, que é o que a gente está estudando na mocidade. Eles tinham tudo ali para sair do caminho. Tinham tudo. Daniel e seus 3 amigos. Eles estavam numa nação idólatra, numa nação que não era, que não professava, não acreditava da mesma forma que eles cresceram acreditando. O povo deles que foi para lá também já tinha se prostrado, já estava adorando aos ídolos. Só que Daniel e seus 3 amigos permaneceram firmes. Por quê? Era uma decisão deles, no coração. É até interessante, eu gosto mais dessa passagem, quando os 3 jovens falam, Sadraque, Mesaque e Abednego, falam, olha, o rei, seguinte, se meu Deus quiser me livrar da fornalha de fogo, ele vai livrar. Se ele não quiser, eu não vou me prostrar diante de você, ele continua sendo meu Deus, só que eu vou morrer queimado. A decisão deles não estava condicionada às circunstâncias pelas quais eles estavam passando. Eles estavam sujeitos e dispostos a ir para a fornalha. Eles não sabiam o final da história, não sabiam que a gente ia ler hoje. Tinha 4 pessoas andando lá dentro, não era só os 3. Eles não sabiam disso, mas eles estavam dispostos a queimar. E muita gente foi queimada. Então, assim, a nossa contaminação hoje se dá por meios muito mais sutis e mais leves, vamos dizer, do que uma fornalha. Ninguém falou assim, eu vou te mandar para a fornalha. A gente, às vezes, abre mão dos nossos princípios por coisas muito menores. Uhum. Então, a questão, voltando à sua pergunta, é relacionamento, é comunhão. É comunhão com Deus. Lembra que eu falei lá no começo? Anda com gente melhor que você. Anda com gente melhor que você na questão espiritual também. Pessoa que vai te falar assim, olha, você fez errado. Igual eu falo muito da minha família, né? Mas às vezes a minha esposa fala, Danilo, você não deveria ter feito isso que você fez com as meninas, você foi rude, você foi assim, você foi assado. Nossa, é mesmo, né? Vou lá pedir perdão. Sentar, eu sento, peço perdão para minhas meninas, olha, papai fez assim, estava errado, você me perdoa? Perdoa, papai. Tá bom, papai vai fazer de novo. Mas se papai fizer, eu vou te pedir perdão de novo. Então, é assim que tem que ser a nossa vida. Cara, às vezes eu fico, assim, chateado com as coisas. Eu não li o livro ainda, mas quero ler o Evangelho Puro e Simples, C.S. Lewis. Muito bom, muito bom. Eu quero ler o livro. Assim, o Evangelho tem que ser simples.
A gente fica às vezes, inventando coisa, procurando coisa assim demais para. E Jesus andava era com quem a sociedade não queria, sabe? É isso. Mas é muito interessante, esse papo é gostoso mesmo. E eu queria também, Danilo, conversar com você um outro ponto, no tempo que está passando muito rápido, sobre até alguns acontecimentos, né, que tiveram sobre a questão do racismo. Eu sempre brinco e falo com a boca cheia, assim, ó, bem forte mesmo. Eu tenho 3 irmãos pretos, né, que são o Daniel, o Danilo e o Murilo. E a gente cresceu juntos na nossa adolescência e a gente sempre foi muito amigos, então essa relação de irmandade é muito forte. Então eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um irmão preto e tem 3 irmãos pretos. E isso, no nosso relacionamento, por exemplo, a gente nunca teve isso, né? A gente nunca viu, pelo menos eu não consigo enxergar uma pessoa de uma cor diferente da minha ser diferente de ser humano. Você é casado com a Dani ela é uma loira bonita, mas tem dono, tá aí, é o Danilo, né? Como que o Danilo, hoje, crente, baterista, professor de escola dominical, logo, logo vai ser presbítero, e, ó, já estou cantando a pedra aí, né? Filho de um presbítero, né? Filho de uma mulher de oração, professor universitário. Como que você vê, Danilo, sobre essa questão do racismo? Você já sofreu racismo? Melhor, a primeira pergunta é, você já sofreu racismo? E como Já. você lidou com isso? Como você tratou isso? Cara, eu fiquei com raiva. Porque não é possível que as pessoas se acham melhores que as outras por causa da cor. Isso eu não consigo entender até hoje. Não entra na minha cabeça também. Não é só isso. Às vezes você critica uma pessoa porque... Vou abrir um parênteses, tá? Você critica uma pessoa por causa do posicionamento sexual dela. Exemplo, tá? Exemplo. Você começa a falar mal da pessoa. Gente, ali é um ser humano. Eu fico pensando muito nessa questão da cor, mas não é só isso. É muita coisa que a gente rechaça, a gente se sente superior às pessoas por causa de alguns posicionamentos que nós temos. E não era isso que Jesus fazia. Jesus atraía as pessoas para si. Então, vou pegar o ponto específico do racismo. Já sofri, sim. Fiquei com raiva, fiquei muito nervoso. E aí a minha esposa tenta me acalmar, meus pais também. Mas eu fico bravo, fico mesmo. E aí a tendência... Olha, não gosto de fazer isso, não faço isso, tá? Tanto que o que você me convidou para fazer aqui hoje, eu postei tem 20 minutos. 20 minutos antes do horário que eu fui postar. Porque eu não faço a menor questão de falar para os outros quem é o Danilo. Que o Danilo é professor, doutor, que o Danilo... Não faço, nunca fiz. Porque, às vezes, a tentação é o seguinte, olha, tá vendo, sociedade? Você não acreditava em mim, mas eu consegui. Então eu não faço. Não apresento, não falo nada. Mas a tentação é essa. Das circunstâncias que eu passei num banco uma vez, eu entrei no banco, a moça falou assim, o senhor é cliente aqui desse tipo de agência? Eu falei, sou, mas eu não estava aqui em Uberlândia, estava em outra cidade. Sou sim. Ela ficou esperando, eu tirei o cartão, falei, toma um cartão. Essas agências, que eu nunca pedi para ser desse tipo de agência também, mas eu fui. Essas mais chiquezinhas. Aí a moça, aí a hora que eu entreguei o cartão, não, o serviço que o senhor precisa não tem aqui não. Por que ela não me falou antes, então? Era só ter me falado, não tem aqui, eu ia embora. Eu tive que provar para ela que eu era daquilo lá. Então, esse tipo de coisa me deixa muito nervoso. Na ocasião, eu lembro até que falei muito com a Dani, ela falou assim, Danilo, deixa eu te falar, eu nunca vou sentir o que você sente. Eu não vou saber o que é isso que você sente. E realmente não vai. Então, assim, é um negócio que eu tenho que tratar na minha cabeça, tenho que engolir aquilo, digerir. Esse final de semana, perdoar, igual o Dan está falando, perdoar, não ressentir, igual o pastor Lúcio pregou ontem,
não ressentir. Ontem eu assisti a um filme, Green Book. Uhum. Cara, eu fico com vontade de chorar quando eu vejo aquele tipo de filme. Travou? Não, Travou? não, tá normal. Deu uma pequena travadinha aqui agora, né? Mas logo, logo restabelece. Ele já tinha me dito que a conexão dele estava. Aí, voltou. Não estava boa. Voltou. Isso. Vamos lá. O que você ouviu por último? Que sobre o perdão e a Dani, aí. Eu esqueci o que eu falei, mas tá bom. Então, a gente tem que perdoar. Ontem eu assisti a um filme chamado Green Book, que trata de um cara que era negro, pianista, nos Estados Unidos, em 1962. Ixi, no auge da. Travou de novo. Travou um pouquinho, mas daqui a pouco volta. Né? Mas nós estamos conversando com o Danilo, que é engenheiro químico, e nós estamos falando sobre racismo. Né? Voltou no auge de 1962, Estados Unidos. Na época que o racismo na região sul era muito pesado, sabe? Ainda é, mas era pior. Eu assisti esse filme ontem. Cara, eu vejo algumas situações, me dá vontade de chorar. Você já viu o filme 12 anos de escravidão? Cara, que coisa triste, para que isso? E aí, às vezes, aqui no Brasil acontece. Não estou me fazendo de vítima, tá? Às vezes o pessoal fala, você é vítima. Eu sou exceção a uma regra, viu? Eu até postei esses dias no Facebook que meus irmãos, nós tivemos oportunidade, eu e os meus irmãos. Eu fui o primeiro a terminar um curso superior na minha família, mas o Daniel Filho começou antes. Nós três tivemos a oportunidade de cursar a universidade. Tivemos, meus pais conseguiram, apesar das dificuldades, conseguiram nos guardar e nos proteger nesse mundo, e a gente está aqui onde está hoje. Mas a gente é exceção à regra, tá? Até hoje, eu até estava conversando sobre isso no final de semana com a Dani, com um casal de amigos. Se eu estou lá na rua, à noite, e e a polícia está passando, eu fico com medo de ser abordado. Eu já fui abordado pela polícia uma vez. Então, assim... Mesmo, Danilo? É o que acontece, cara. Então, existe isso. Fica dentro da cabeça da gente. Então, assim, é tentar relevar ao máximo, igual a Dani falou antes, perdoar, não ressentir e tentar levar a vida de forma leve. Só que, às vezes, eu fico nervoso com as coisas. Não adianta, a gente é humano, fico nervoso. É lógico. Claro. Igual o dia que falaram que a minha menina era cor de cocô. Cara, eu fiquei com raiva daquilo, cara, mas passou, tá? Ufa, pronto. Mas, Danilo, o que nós, como sociedade, podemos fazer com relação a isso? Nós, como sociedade cristã, inclusive, né? Porque, cara, eu confesso a você que tem alguns tipos de assuntos dentro de igrejas que parece que viram tabus. Né? Sexualidade, por exemplo, é muito difícil falar sobre sexualidade dentro das igrejas. Falar sobre, enfim, e racismo. Cara, eu confesso que eu nunca ouvi ninguém falando de racismo dentro de igreja, né? De falar abertamente sobre isso. O que nós, como sociedade cristã, podemos fazer para... Porque, voltando lá no Sal da Terra, né? Voltando de novo para que nós temos que salgar, temos que fazer diferença, dar sabor nesse mundo. Como que a gente faz isso, então? Porque a gente fica revoltado, né? Eu fico bravo também quando eu vejo alguns absurdos desse. Né? De novo, eu não consigo ver você, volto a repetir, como meu irmão preto, eu tenho orgulho de falar isso, não por causa de você ser preto, mas por causa da nossa afinidade. Isso não tem nada a ver, a gente não é nada diferente. Mas como que a gente consegue ser agente transformador nessa área, Danilo? Vou voltar lá na simplicidade do Evangelho. Cara, tem que deixar Jesus transformar a vida. Fazer aquele negócio assim,
Jesus no meu lugar, o que ele faria? É perguntar o tempo todo. Foi até engraçado que nessa discussão no final de semana que a gente teve com um casal de amigos, esse pessoal morou nos Estados Unidos muito tempo. E a esposa do rapaz falou o seguinte: Danilo, eu cheguei em igrejas lá no sul dos Estados Unidos e dentro da igreja o pessoal meio que não propaga assim, mas a galera é racista dentro da igreja. Entendeu o evangelho ou não? Entendeu que Jesus não faz exceção de pessoas? Entendeu que Jesus... Não entendeu, cara. Entendeu o que o apóstolo, o que Paulo fala lá em Colossenses 3:23, olha, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Será que entendeu? Será que a gente entendeu isso? E assim, não é só eles não, cara, é a gente. Eu tenho o hábito de fazer isso aqui em casa, com a minha esposa e com as minhas filhas. Se a gente vê um negócio errado, fala assim, ó, traz pra gente. E a gente, o que faria? Vamos discutir aqui, vamos sentar, vamos pensar. Qual seria uma nossa dica? E aí? Vamos pensar aqui? Porque assim, a gente tem que mudar, a gente tem que ver o erro do outro, não é para apontar, não, é para a gente olhar e falar assim, nossa, se aquilo está errado, eu não posso fazer, eu tenho que me policiar para não fazer. E se colocar no lugar do outro. E aí, voltando à sua pergunta, o que falta? Falta altruísmo. Falta se colocar no lugar do outro. Não, falta muito isso. Falta muito. E não sei. Aí, e a gente precisa... Não sei como mudar. Tem que discutir na igreja. Precisa... pode falar. Tem que discutir na igreja. É uma questão, eu passei a observar depois de um tempo esse tipo de coisa. Por exemplo, na igreja presbiteriana que eu frequento, segunda igreja presbiteriana, quando eu era criança, eu me lembro de pouca gente negra lá dentro. Será por quê? Será que as pessoas não... minha memória não é das melhores, tá? Mas eu não lembro de muita gente negra lá na igreja. Será... Por quê? Será que não está esse pessoal? Será que eles não acham abertura, não se sentem parte daquela comunidade por serem negros? Sei lá, cara, tô viajando aqui. E aí um dia, o ano passado, toquei lá na segunda igreja, veio um rapaz de fora, Paulo Rogério, veio lá de São Paulo, e o cara é negro, cantou no Renascer Praise, tá. Aí no ensaio tava eu, negro, Paulo Rogério, negro, um saxofonista aqui de Uberlândia, Hamilton Faria, negro, Julinho, negro, Tânia, negra, o Paulo Rogério falou assim, nossa, vocês têm muito negro aqui na igreja. Aí eu parei e falei assim, ué, não, mas os que são isso aqui, ué. Aí eu fui lembrar, lá no banco está meu pai, o Murilo, o seu Tiago. Eu falei, ué, cadê o resto? Não tem muito, cara. Não tem. Por quê? Não sei. Porque será que também a sociedade, Danilo, a sociedade no sentido, até a sociedade negra não se blinda também, até por causa desse racismo, então se aglomeram e fecham no seu gueto, e como tem nos Estados Unidos muito, né, das igrejas negras nos Estados Unidos, é bastante comum lá você ter igrejas de brancos e igrejas de negros. Será que também não pode ser isso, do próprio negro se fechar por causa desse racismo? Eu acho que não. Eu acho que não, mas eu acho, não sou estudioso dessa temática, tá? Mas eu acho que não. Eu acho que talvez exista também uma questão do medo de ser aceito, sei lá. Então, mas isso traz também para a gente uma forma da gente olhar para dentro das nossas igrejas para ver sobre isso também. Por isso que a gente precisa falar, por isso que a gente precisa discutir sobre isso, né? Aonde estão essas pessoas, e não só negros, mas de várias raças e povos, né? Não no sentido apenas porque o racismo não é apenas com o negro, mas de uma forma geral. Como você citou mesmo, a opção sexual do outro, né? Enfim, são racismos e a gente precisa falar muito sobre isso. A gente precisa
abrir esse leque de uma forma mais ampla e discutir dentro das nossas igrejas para sermos sal da terra, querido. Nós precisamos urgentemente isso, né, de sermos sal da terra. Daniel, está acabando o nosso tempo. Eu queria deixar um tempinho para você falar aí suas considerações finais, né? E para a gente encerrar. Então, fica à vontade e aí depois a gente encerra. Beleza. Então, eu quero te agradecer de novo pela abertura, pelo bate-papo aqui. Igual eu te falei, eu sou meio avesso a esse tipo de coisa, evito ao máximo. Você me convidou, eu falei, tentei dar um jeito de falar, não, arruma outro. Eu tinha que ficar um químico e um outro negrão para conversar com você não quis. Não. Mas eu agradeço pela oportunidade mesmo. Espero que tenha valido de alguma coisa para alguém que assistiu, para alguém que nos ouviu, para alguém que participou desse momento. E vamos olhar para o outro com o olhar de Jesus. Vamos olhar para o outro assim, pensando assim, nossa, se fosse eu o outro, é olhar com carinho, é não olhar com desprezo, é olhar com misericórdia, não olhar com julgamento. Cara, eu e a Dani andando na rua, até hoje, se a gente está andando de mão dada na rua, o povo olha. Olha para um, olha para o outro. Cara, que besteira é essa? É um casal. Porque a gente acha que a gente é muito mais, né? Então, olhar com olhar de misericórdia. Em meus passos, o que faria Jesus? Minha mãe falava isso para mim quando eu era moleque. Em seus passos, o que faria Jesus? E isso serve de guia para porque ele teceu ali, né? Tudo que você fizer, faz para ele. Faz para Deus. Faz como se fosse o Senhor. É ele que você está servindo. A recompensa você já tem. É com ele. Não faz buscando elogio, não faz buscando ser agraciado, ser ovacionado, ser aplaudido. Não, é para ele. Isso. A Dani vai tocar. Obrigado. Não. Que isso. Danilo, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Você sabe que você faz parte aqui do coração. Né? Muito obrigado pela sua disposição, né? Pelo seu vencer tabus, vencer preconceitos e vencer o medo de estar aqui conversando com a gente. Né? E Deus realmente falou com a gente nessa noite. Eu queria te agradecer demais. Mandar um beijão para a Dani, para a Bela, para a Maísa, né? Que são, como eu disse no começo, família que a Sabrina está colocando aqui, ama essa família. Nós amamos mesmo vocês fazem parte de nós. E a saudade aperta, dá vontade de sempre estar junto. Obrigado, querido, que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Tá bom? Já quero convidar todos aí para quinta-feira, às 20h30, a gente vai estar conversando com o Rafael, nosso amigo, Danilo. Rafael Juliano. Rafa, né? Tem muito conhecimento. Tem, Rafael é biólogo, doutor também. Tá vendo que a nossa live aqui só doutores, rapaz. Eu sou o pintinho feio do negócio aqui. Mas o negócio é só doutores aqui. Mas o Rafael também é filho... Também não, né? Porque você não é, mas você é filho de presbítero. O Rafael é filho de pastor e também cresceu na igreja e tem muita coisa para a gente conversar. Então, Danilo, obrigado, querido. Que Deus te abençoe muito. Tá bom? Tamo junto. E que Deus derrame graça sobre a sua vida, sobre a sua casa. E você aí, meu querido, até a próxima, até quinta-feira, não perca, às 20h30. Esse horário foi um pouquinho alongado, por causa da agenda do Rafa, mas quinta-feira se liga aí na live pra gente, Café com Prosa. Né? Então fica com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Beijão para todo mundo. Tchau, Danilão. Fica com Deus, querido. Um abraço para todos. Um abraço. Tchau. É.